Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor se tornou o meu apoio, libertou-me da angústia e me salvou porque me ama. Conferir Salmos 17, versículo 19 seguinte. E nós vamos iniciar nossa celebração lembrando, quem lê a Bíblia e a medita diariamente se salva. A igreja concede uma indulgência plenária a quem se dedicar ao menos por meia hora à leitura espiritual da Bíblia Sagrada de forma meditada. E as condições para lucrar as indulgências é simples. Basta estar em estado de graça, isto é, confessado 20 dias antes ou depois desta indulgência e alimentado assim também com pão eucarístico. O que quer dizer que é necessário ao menos uma confissão sacramental ao mês para a obtenção dessa indulgência plenária. Portanto, leia e medite conosco todos os dias. Confiei, Senhor, na vossa misericórdia. Meu coração exulta porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Conferir Salmo 12 seguinte. E diante de Deus vamos fazer o nosso ato de contrição. Vamos pedir perdão a Deus pela ingratidão de não reconhecer o seu amor por nós. Essa recusa formal em corresponder ao amor de Deus na pessoa do nosso irmão. Toda vez que nós pedirmos perdão a Deus, vamos lembrar daquela pessoa que nos ofendeu. Se estiver ao nosso lado, dizer para esse irmão: meu irmão, minha irmã, você errou, você pecou contra mim, você tem direito do meu perdão, porque eu também erro diante de Deus e quero também o perdão de Deus, da mesma forma que você também tem o direito de se reconcertar comigo, eu te perdoo. Portanto, vamos fazer esse ato do perdão, o ato de amor a Deus, porque amando na pessoa do irmão, não guardando rancor, não guardando ressentimento, isso é sinal do amor verdadeiro que Deus quer em nós. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E vamos assim começar fazendo o nosso ato de amor a Deus. O nosso ato de amor a Deus, ele se concretiza no ato do amor correspondido. Deus nos ama para que nós também amemos o nosso semelhante. Portanto, façamos um ato do nosso ato de amor, um ato verdadeiro no nosso dia a dia, amando-o na pessoa do irmão. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos.
Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 16. Caríssimos, esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada. Procuraram saber a que época e a que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo que estava neles ao anunciar com antecedência os sofrimentos de Cristo e a glória consequente. Foi-lhes revelado que, não para si mesmos, mas para vós, estavam ministrando essas coisas, que agora são anunciadas a vós por aqueles que vos pregam o Evangelho em virtude do Espírito Santo enviado do céu. Revelações essas que até os anjos desejam contemplar. Por isso, aprontai a vossa mente, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não modeleis a vossa vida de acordo com as paixões de antigamente, do tempo da vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós, em todo o vosso proceder. Pois está na Escritura: sede santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 97. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Reze comigo. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Reze comigo. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Reze comigo. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Reze comigo. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelar-te os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs,
mães, filhos e campos com perseguições. E, no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Na primeira leitura de hoje, da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 16, a gente vai ver que a grandiosa obra de Deus divina, a obra da salvação, manifesta-se diante de nós por meio de Cristo que seguimos. Como Pedro vai falar, esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Eles quem? Os profetas profetizaram a respeito da graça que vos estava destinada. E assim procuraram saber a que época e em que circunstâncias se referia o Espírito de Cristo, ou seja, este Espírito do qual ele foi anunciado em Maria, do qual ele nasceria. Pedro vai mostrar aí que se trata de Cristo, mais importante. Cristo é aquele que estava sendo anunciado pelos profetas. Ele estava sendo profetizado na boca dos profetas pelo próprio Espírito de Deus, ou seja, pelo próprio Espírito de Cristo. A teologia de Pedro aí revela uma sabedoria do entendimento teológico. É de se dizer até que Pedro não era um simples pescador pelo que ele escreve. Ele tinha muito conhecimento também. E ele vai mostrar que essa teologia da revelação de Cristo é para ser ministrado, anunciado e abraçado por nós mesmos. Nós que pregamos, nós que anunciamos, porque essas revelações nos dão conta de contemplar o próprio Deus. Por isso, como ele vai dizer, aprontai a vossa mente, sede sóbrios, e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será oferecida na revelação de Cristo Jesus. E nós devemos ser, como Pedro está dizendo aí, como filhos obedientes, não modelados de acordo com o mundo, de acordo com as paixões de antigamente. O que ele quer dizer de antigamente? Do homem velho, diante da nossa conversão, do tempo da nossa ignorância, que nós não conhecíamos a verdade, a palavra. Agora nós passamos a conhecer como é santo aquele que nos chamou, e ele quer nos tornar santos também no nosso proceder, no nosso falar. Sede santos, porque eu sou santo. Nossa missão, nossa vocação, portanto, de chamados de Cristo, é primeiramente para a nossa conversão. É para a nossa conversão que Deus nos chama. Por isso, é necessário que nos deixemos, assim, embalar pela sugestão do salmista: cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Nós cantamos isso. O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. Deus realiza prodígios na minha vida, na sua vida, e Ele quer de nós somente essa entrega, essa abertura, essa confiança, essa fé, do qual Ele quer fazer concretizar em nós o seu amor, o seu projeto, para nós alcançarmos a nossa vitória, que é o prêmio da vida eterna. É isso que Pedro quer falar na primeira leitura, e é isso que nós cantamos para responder essa belíssima primeira leitura. Porque o Senhor fez conhecer a salvação, significa Deus revelou a sua justiça, Deus revelou o seu amor, Deus revelou a sua misericórdia, o Senhor revelou seu poder salvador perante as nações. Nós
entendamos que Deus nos chama justamente à concretização dessa revelação que se concretiza no ato do amor. E no Evangelho de hoje, Marcos 10, 28 a 31, Pedro vai dizer a Jesus: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Parece que Pedro aí está cobrando algo, não é verdade? Porque ontem, na leitura do Evangelho, o jovem rico vai embora triste porque ele não quis deixar tudo. E Jesus vai dizer o quê? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não vamos entender que o buraco de uma agulha é essa agulha de costureira. Não era essa agulha que Jesus se referia. A agulha no tempo de Jesus era um buraco que se fazia para a cobrança de impostos. Então, se era permitido um limite de cargas para o camelo. Se o camelo passasse com a carga, não se cobrava imposto, mas o camelo entrava muito, assim se apertando todo para conseguir passar, e era assim que era necessário para não cobrar o imposto. Se o camelo não passasse, deixava a carga, e a carga que deixou se cobrava impostos. E depois do alerta do jovem rico a respeito da partilha dos bens, como vimos ontem, Pedro quer saber o que acontece com a gente. Nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus vai responder para Pedro e quer responder para nós da mesma forma. Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, quem tiver deixado mãe, quem tiver deixado pai, quem tiver deixado filhos, campos, por causa de mim, do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, tudo, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, porém. Aí a palavra, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. E é necessário nós nos colocarmos como aqueles que estão dispostos, como Pedro, a deixar primeiramente. Eu deixei tudo. Muito linda a profissão de Pedro de fé. Eu deixei tudo. E eu? O que eu tenho deixado para seguir a Cristo? Sempre que alguém deixa alguma coisa, tem em vista algo melhor em troca, não é verdade? E Jesus Cristo nos mostra 100 vezes mais. É a garantia da vida eterna e de uma vida feliz aqui também, porque seguir Cristo, quem segue Cristo verdadeiramente, sente essa alegria de também receber tudo em troca, mas com perseguições. Os discípulos que deixaram tudo encontraram em Jesus e na sua mensagem uma causa chamada valores do reino em oposição aos contravalores do mundo. Abandonar tudo significa deixar aquilo que vai ser justamente causa da minha queda para a minha salvação, para abraçar a causa da minha salvação. Vale a pena. Muitos que agora são os primeiros, Jesus disse, serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Nessa revelação de Jesus aí, lembremos das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas ai de vós que ris, porque havereis de chorar. Ai de vós ricos. Nesse aspecto que Jesus está dizendo aí, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Na vida cristã, o ponto de partida, portanto, e de chegada é sempre Jesus Cristo, que deve ser colocado no centro, que nós recebemos pelos seus ensinamentos. Isso é um convite a nós de deixar tudo o que é incompatível com o seguimento a Jesus, ou seja, aquilo que se diz respeito aos contravalores do reino. Esse seguimento radical a Jesus pode trazer incompreensões, e Jesus fala das perseguições, porque receberemos tudo com alegria, mas haveremos também de ser perseguidos, como aconteceu com o próprio Mestre, que morreu crucificado. Jesus procura assim esclarecer que o reino do mundo, o reino mundano, onde se tem como ídolo o dinheiro, não podeis servir a Deus e ao dinheiro.
Foi até o único momento que Jesus fala em idolatria no Evangelho, é essa idolatria que Jesus cita o dinheiro. E como tem gente falando mal da idolatria, mas se abraça ao dinheiro, que é a idolatria que Jesus citou no Evangelho. A mensagem do Mestre não despreza a família, ao contrário, Jesus propõe, desde ontem para hoje, solidariedade àqueles que passam fome, àqueles que são marginalizados. Eles são chamados também a abraçar Jesus como única riqueza que eles têm. Isso se chama ser pobre em espírito, porque deixar tudo é não sentir amor por nada neste mundo. E quando a gente deixa de sentir amor pelo que o mundo nos oferece, nós nos dizemos assim, pobres no espírito, mas ricos na graça divina. Ó Jesus, divino mestre, tu procura esclarecer que a figura deste mundo corruptível é incompatível com o reino de Deus. Ajuda-nos, Jesus, a te seguir de forma radical, deixando tudo pelo teu reino, tendo em vista o que nos prometeste, a vida eterna. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva. Se salva, não é verdade? E quem não reza não se salva? Infelizmente não. Vamos propagar isso por aí. Tem muita gente brincando com a vida espiritual, não rezando. É perigoso no mundo de hoje. Não só corre o risco de não se salvar, como também corre o risco de cair nas armadilhas do demônio neste mundo, que são tantas. Portanto, vamos rezar. Vou deixar aqui a oração das laudes para você rezar os salmos, os hinos, os cânticos e os louvores a Deus. Isso vai nos libertar, vai nos dar alegria e uma vida equilibrada, porque a oração é o ponto do equilíbrio da vida do cristão. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixe aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom! A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima!